nós tivemos a condição de tocar nos vários lados da prefeitura, tinha uma irmã intercedendo, e a gente foi tocando e mudando de posição no prédio da prefeitura. Essa aí a gente estava em frente a uma avenida, na entrada principal da prefeitura. Maravilha, já temos boa parte aqui dos inscritos. Espero que todos estejam me ouvindo bem também. Eu estou. Boa Entraram noite. agora. Maravilha. Maestro Israel, boa noite. Boa noite. Boa noite. Maestro Israel entrou agora também. Isnalda. Hoje nós estamos fazendo a estreia aí da transmissão ao vivo via YouTube. Vou compartilhar também o link lá no grupo, né? Se quiserem compartilhar com mais alguém que de última hora, né? Gostaria de se juntar a nós aí, fique à vontade. Bem, vamos usar mais aqueles 2 minutinhos aí britânicos, né? Os britânicos são mais pontuais, a gente dá aquela tolerânciazinha, enquanto eu estou aceitando mais alguns aqui, tá ok? Quantos estão inscritos? Temos 40. Estamos com metade aqui da classe. Bom número. Já temos aí o palestrante, Maestro Genilson conectado. Temos vários aqui, né? Sandine, Ana Laura, Genilson, César, Massambani, Jonas, Isnalda, Jorge, Marcos Ribeiro conectou também, Pastor Marcos está aí conosco. Moisés, Maestro Moisés. Tem um aqui que está só com o número do telefone, Moto G7, hein? Maestro Zael, Gesiel, Professor Diego, Ronaldo, Tayane, Wallison. Deve ser Eliabe. É o? Deve ser Eliabe, aí do sul. Guaíba. Será? Ah, muito bem. Estou vendo aqui no... Não seria interessante as pessoas se apresentarem aos colegas, porque muita gente não conhece os outros. Eu sou um que não conheço muita gente. Talvez seria interessante, né? 2 minutinhos fazer isso, quando todos estiverem presentes. O que acha? Vou precisar descarregar. Dá meu paz do Senhor para todos aí. Já se identificou, já. Maestro Jorge, de Canoas, Rio Grande do Sul. Dá meu paz do Senhor para todos, Maestro Marco Ribeiro, de Itaí, São Paulo. Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Sou Sandine Alexandre, daqui de Recife. Bom ver aí o Maestro Jorge, o Maestro César, lá de Santa Catarina, Mestre Massambani, nosso presidente do EMBO, Ismael, Pastor Genilson, Recife, meu nobre, e os demais maestros, meu maestro, meu primeiro maestro Massambani. Eu sou Israel Menezes, do Rio de Janeiro. Paz, Senhor, sou o Jonas de Canoas. Dá para ouvir, não? Maestro Anderson Marinheiro, Deus abençoe, meu chefe. Ô, meu irmão, paz do Senhor, eu caí aqui, mas já estou de volta, hein? Anderson Marinheiro aqui, Curitiba. Ronaldo França. Doutor Marcos, a todos aí. Moisés. Está dando para me ouvir, Sandine? Olha, vê lá quem é o Magalhães, está com o nome da Ana lá, deve ser sua esposa. Paz do Senhor a todos, aqui Maestro Mongesiel, da cidade de Joinville, Santa Catarina.
Maravilha. Mais alguém gostaria de se apresentar? Eu posso me apresentar? Por favor. Eu sou Israel Menezes, do Rio de Janeiro. Muito prazer, pessoalmente agora, né? Ou virtualmente. Olá a todos, meu nome é Moisés, daqui de São Paulo. Maestro Moisés. Ativa o microfone aí. Anderson, por gentileza, o link Ativa o microfone. a respeito para quem quer entrar pelo YouTube, você disponibilizou no grupo? Isso, vou colar agora lá, Maestro Moisés, só um minutinho. E a gente já dá início aí, né? Acho que já tivemos uma boa tolerância. Magalhães, aí surge. Seu nome está com Ana Laura. Diga o seu nome. Acho que ele não ouviu, Giba. Tente falar para ele. Quem é ele? Deixa eu aproveitar aqui Israel do Rio de Janeiro, né, que está aí. Israel Menezes. Para saber se tem notícia do maestro Haroldo. Ele era de Cordovil, mas tem muitos anos. Eu não tenho mais contato com ele. Não conheço. Haroldo de quê? Haroldo de quê? Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Haroldo. Janeiro, né? Que tá aí. Israel Menezes. Vai ser difícil. Não conheço nenhum maestro com o nome de Haroldo. Não conheço nenhum. É Cordovil. Ele é de Cordovil, mas não sei aí as regiões, não conheço se é perto, se é longe. Não conheço nenhum Haroldo. Não, né? Não. Ah, bom. Bom, muito bem. Acho que podemos dar início, né? Temos aqui uma boa participação. Estou vendo aqui já também pelo YouTube, já temos 10 ali, ouvintes participando, né? Então vamos dar início à palestra de hoje. E como a gente sempre usa fazer, né? Como a oração. A Ismael, se você quiser indicar alguém, fica à vontade. Pediu o irmão Jorge para fazer oração com a gente. Pode ser, irmão Jorge? Pode. Oramos então, nosso Deus, nosso Pai. Agradecemos a Ti, Senhor, por esse momento em que nós estamos aqui reunidos. Aleluia, maestros, aleluia, e aqueles que trabalham com a música na Tua casa. Obrigado por essa oportunidade. Também o nosso preletor, com quem vamos compartilhar e ouvir suas experiências para o proveito das nossas atividades também na Tua casa. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus abençoe. E aí passo a palavra novamente ao presidente Ismael, do presidente do EMBO, para as considerações. Ismael está no mudo, hein? Agora sim. A paz do Senhor mais uma vez a todos. Prazer e alegria estar com vocês. Rever aqui bastantes maestros que, a maioria eu já conheço. Pastor e maestro Genilson, que está nos dando a honra aí hoje, né, da palavra. Estou afoito aqui para ouvi-lo, né? Acho que tem bastante coisa boa para nós aí. Estou vendo aí maestro César, que está com neném novo. Cadê? Como é que está aí, maestro César? Tudo certinho? Marcos Ribeiro, Massambani. Bênção demais. Muito obrigado a todos. Normalmente eu passo um recado rápido aí do EMBO, né?
Este ano é um ano atípico, está todo mundo sabendo, a gente está mudando bastante a programação. Nós estamos com praticamente todos os nossos eventos presenciais cancelados, né? Na verdade não é cancelados, estão sendo remarcados para o ano que vem, né? Estávamos programados agora para o Encontro Nacional em Novo Hamburgo, também foi prorrogado. O Encontro de Maestros ele está também prestes a ser prorrogado, que ele é previsto para outubro, e eu acredito que também vai ser prorrogado, mas a gente vai decidir agora na próxima quinta-feira. E enquanto isso a gente vai trabalhando virtualmente aí com as ferramentas que tem, e a novidade que tem é que nós vamos estar lançando, muito em breve para vocês, o encontro desse ano, Encontro Nacional Virtual, né? Nós estamos organizando, alguns de vocês já foram até contactados para nos ajudar nesse trabalho. A gente vai estar fazendo sim um encontro nacional virtual aí de uma forma bem diferente, com todos os músicos e maestros. Em breve tem novidade para vocês aí. Para não tomar muito tempo, é só isso, né? Agradecer a participação de todos, continuem firmes aí. Mais uma vez agradecer o maestro Genilson por essa grande oportunidade que ele está nos dando aí. Oreis por nós e por esse trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Mael. Algumas rápidas orientações, antes da gente passar aí para a apresentação do palestrante. Sempre deixar no mudo, né? Então, se puderem mutar aí. E a palestra ela vai ter uma duração aí de aproximadamente 45 minutos. E ao final desse momento a gente abre aí para perguntas, e aí podem usar o microfone aí para interagir diretamente com o palestrante. Tem um chat box aqui do lado direito da tela. Então, qualquer pergunta durante a palestra, fiquem à vontade de escrever ali, a gente vai estar capturando e consolidando para as perguntas finais aí ao maestro Genilson. Se porventura alguma pergunta não for respondida pelo tempo, nós temos aí o grupo que foi criado para essa palestra, ele fica ativo aí por um período de 1 a 2 semanas, dependendo da interação. Então, as perguntas seguramente seguem debatidas ali com o maestro Genilson. E é isso, então, nas orientações, tá? Então, vou apresentar aqui maestro Genilson Luiz. Sua iniciação musical na banda de música chamada Capa Bode, da cidade de Nazaré da Mata, em Pernambuco. Formações acadêmicas, curso técnico em clarinete pelo Conservatório Pernambucano de Música, bacharel laureado em clarineta pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-graduado em didática de ensino pela Uninter. Experiências no campo acadêmico, clarinetista das orquestras sinfônicas de vários festivais nacionais e internacionais, professor do curso de extensão em clarineta na Universidade Federal de Pernambuco, aluno de vários festivais de regência orquestral e de banda sinfônica, aluno especial na USP como professor, aluno especial na USP como o professor Montanha, clarinetista convidado da Orquestra Sinfônica do Recife nos anos 2006 a 2012, Quarteto Sopros de Pernambuco, Recife, com apresentações nos eventos acadêmicos das universidades do Brasil e apresentações em festivais internacionais, como nos Estados Unidos, Paraguai. Foi regente convidado da Banda da Força Nacional no Paraguai, para reger. Foi solista como clarinete na Orquestra Sinfônica da Força Nacional do Paraguai. Participação como executante no Encontro Internacional de Clarinetas dos Estados Unidos, na Universidade do Tennessee. Executante com o Quarteto de Sopros de Pernambuco no Consulado Brasileiro de Atlanta, nos Estados Unidos. Experiências na igreja, é diácono na igreja, Assembleia de Deus, em Recife, Pernambuco. Diretor e professor da Escola de Música na igreja sede. Foi regente da Banda de Música Canaã, da Igreja Assembleia de Deus, em Pernambuco. Regente da Cantata Externa por 10 anos, em frente ao Quartel-General da Polícia de Pernambuco, para um público aproximadamente de 25 mil pessoas e transmissão ao vivo pela TV da igreja. Maestro do Grande Coral com 2.000 vozes, da orquestra com 200 músicos na abertura do centenário em 2017. Maestro do Grande Coral com 2.000 vozes, da orquestra com 200 músicos no centenário em 2018. Várias produções musicais para a TV da igreja, com clipes e áudios de vários grupos instrumentais e cantados. Grupos de atuação atualmente, clarinetista da Banda Sinfônica da FAB,
maestro do coral orquestra doce harmonia do Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Diretor da Escola de Música da Igreja, participante do quarteto Sopros de Pernambuco, apresentador do programa de rádio da Igreja com nome Adoração e Louvor, e o principal que ele gostou de frisar aqui, filho e servo do Deus Altíssimo. Então, maestro Genilson, está com a palavra. Amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu estou bem feliz por essa oportunidade, estou bem grato a Deus, embora temente de verdade, mas eu estou bem feliz por essa oportunidade, né, de poder estar aqui com os irmãos, passando um pouco da experiência, pequena experiência, né, em relação ao grupo, do que Deus me proporcionou e do que Deus me deu para viver até o dia de hoje, né, até chegar a estar aqui na EMBO, junto com vocês, a qual sou muito grato. Então, a minha felicidade inicial é tremenda, não é? Essa 1 hora que vai se passar aí, só Deus sabe como vai se desenrolar, mas, em princípio, agora, o meu sentimento é de alegria e de poder realmente contribuir com a EMBO mais do que eles já estão contribuindo comigo. Maestro Anderson, agora já começa a palestra? Já começa assim, maestro. Pode seguir adiante. Tem como liberar para eu poder colocar o slide? Já está liberado, né? Conseguiu? Consegui sim. Maravilha. Está aparecendo aí, maestro? Tá, todo mundo está vendo o slide? Perfeito. Ok. Perfeito. Vamos lá. Duas coisas que eu queria deixar antes de começar a passar o primeiro slide, né? O papel do maestro na organização de grandes eventos, esse foi um tema que foi sugestionado e em princípio, eu achei o tema muito bom, não é? É um tema muito plausível, porque hoje em dia nós temos um avanço muito grande, não é? Da tecnologia no geral. As igrejas hoje em dia elas têm muitas oportunidades de fazer trabalhos dentro da própria igreja e fora também da própria igreja. Hoje nós temos uma vantagem muito grande, que é a questão de podermos realmente até sair, não é? Da igreja para uma apresentação, né, para uma mostração, né, mostragem do poder de Deus, da obra de Deus, através da sociedade, pela sociedade. E essa questão da sociedade ver também, conseguimos mostrar N motivos, como eu vou falar, da sociedade se espantar, no bom sentido, de como nós conseguimos fazer eventos sem precisar de polícia, sem precisar de socorro, sem precisar de conter briga e desavença, mas trabalhos como, vamos comentar, de 25 mil pessoas, onde entra-se todo mundo na paz e também sai todo mundo na paz. Então, esse tema é muito importante na abordagem do dia de hoje. Cada um tem sua experiência, a sala é grande, sabemos que tem maestro bem mais experiente do que eu, bem mais capacitado do que eu, mas nós sabemos que cada um tem sua organização, cada um tem o seu projeto, cada um tem o seu grande evento. E aí eu quero fazer uma linha
nesses 40 minutos ou 45 minutos, dizendo o seguinte, como já foi orientado pelo maestro Anderson, que no final vai ter as respostas, mas ele deixou um pouco livre. Se alguém quiser não entender um trecho, enfim, fica à vontade, mas a ideia no final é responder a pergunta de todos. Eu quero fazer uma linha, tá? Uma linha de raciocínio, tá? Antes de chegar no tema maior, né, que foi o maior evento, que talvez não, que eu com certeza eu tinha feito, mas uma linha do começo da questão do que é um grande evento até chegar no desenvolvimento do tema. Então, o que é um grande evento? O que a gente pode considerar como grande evento? Essas fotos que os irmãos estão olhando, isso foi a foto do centenário aqui da igreja, não é? E essa foto aí está atrás em cima, não é? Embaixo está o coral e a orquestra, aí está no patamar de cima. Então, isso é uma visão global do que foi os dois eventos, que fizemos a abertura do centenário e fizemos o centenário. Né? Então, o que é um grande evento? O que a gente pode considerar como grande evento? Né? O que é que nós podemos considerar como grande evento? Nós temos alguns conceitos, não é, do que é grande evento. Não é? E nós temos aí evento com a maior quantidade de pessoas, é aquilo que sai do seu tamanho normal de pessoas que lhe assistem e vai para uma quantidade maior de pessoas, pode ser, não é? O que é que nós temos como participação especial e em lugar especial? Será que quando a gente sai da igreja, ou quando a gente vai para outro lugar, é uma participação especial, aquilo pode ser considerado um grande evento? Também, não é? Uma estrutura mais elaborada do que o normal. Será que quando a gente tem um evento na nossa igreja, será que quando a gente tem um evento que precisa de uma elaboração maior do que cotidianamente nós fazemos, é considerado também um grande evento? Nos lugares maiores e com maior número de público, não é? E maior número de componentes. Será que isso também, claro, podemos considerar como um grande evento? Então, eu estou acostumado a trabalhar com uma orquestra de 20, 30 ou 40 músicos e pego uma orquestra de 200 músicos. Então, isso é um grande evento. Então, essa questão do grande evento, ela parte muito da origem do seu trabalho, não é? Não podemos aqui classificar que um grande evento é só quando passa de 70 mil pessoas, por exemplo. É quando passa de 50 mil pessoas. Não, é proporcional ao que você já faz, não é? Se você tem uma experiência cotidiana de trabalhar com 2.000 pessoas, para você aquele evento talvez não seja grande, mas para quem vem de uma estrutura menor, aquilo é um grande evento. Desses conceitos todos, eu tenho um conceito particular meu, não é? Um conceito meu do que é um grande evento, tá? Essa primeira foto aqui em cima, Maestro Anderson, essa foto dá para ver direitinho daí? Dá para... Ela tá pequena, mas está nítida. Uhum, dá para ver sim. Ok, obrigado. Essa primeira foto em cima é a foto de um culto nosso, da igreja que eu participo, não é? De um culto nosso. Então, o que é que, para mim, o que é que foi a experiência, até a pouca experiência, sempre eu vou frisar isso, não me tome como redundante, mas é porque é verdade, a pouca experiência em relação a tantos maestros, pastores que estão aqui nessa sala, o que é um grande evento para mim, né? O que é? Para mim, eu aprendi que um grande evento é tratar um pequeno evento como um grande evento. Ou seja, todo o trabalho que nós realizamos, ou que eu realizo, particularmente falando, eu considero ele como um grande evento. Não, mas é normal, é diário, ele é frequente. Para mim, pelo menos foi o ensinamento que eu tive, não é? Talvez até, não sei, ver um pouco
da forma perfeccionista, ou então da forma também do lado um pouco da música erudita, enfim, não sei. Só sei que eu aprendi com os eventos que eu fazia a levar bem a sério, seja ele o cotidiano, o de domingo a domingo, o de quinta a quinta, o dia que seja, tratar cada evento de uma forma grande, de uma forma perfeita. E dessa forma, eu com o passar do tempo, foi se aumentando essa preocupação, foi se aumentando essa experiência, e eu tomei como conceito para mim que é justamente isso, é eu tratar um exemplo pequeno, um evento pequeno, como se fosse grande, como se fosse grande. E, biblicamente, eu escolhi esse texto para a gente se embasar, que, como diz a palavra, em Mateus 25, 23, bem-estar, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu quero contextualizar apenas esse texto no sentido de que, quando vou falar de mim, quando eu levo um pequeno, entre aspas, um pequeno trabalho e o considero de uma forma muito especial, quando eu considero ele de uma forma muito única, muito ímpar, eu estou sendo o máximo que eu posso ser fiel naquele trabalho considerado, entre aspas, pequeno. Mas se eu tratá-lo como um grande trabalho, não vai ser somente fazer aquele trabalho pequeno. Todas as precauções, todos os cuidados serão feitos para que aquele pequeno trabalho se torne grande. Essa é uma visão, é um conceito meu dos tempos ou das oportunidades que eu tenho para poder fazer um trabalho. Não é? Quando nós fazemos exemplos práticos de grandes eventos na igreja, não é? Primeiro que eu penso, o que acontece na minha realidade, são as festividades de aniversário dos grupos, não é? Onde eu considero também como um grande evento. Nós temos a escola bíblica de obreiro, é uma coisa que, na realidade da igreja que eu congrego, aqui em Recife, na Assembleia de Deus, em Pernambuco, do pastor Ailton, a EBO, ela chama muito para um louvor, sabe, contextualizado. É um grande evento para nós aqui. As cantatas, que depois a gente vai relatar com mais calma, foi o primeiro grande desafio na minha vida no setor externo, Por 10 anos nós fizemos cantata no quartel do Derby, ali em frente, então foi um crescimento gradativo, cantata após cantata, experiência após experiência, até chegar numa base onde se já conhece como fazer aquele trabalho. Não é? E somente voltando um pouco no contexto de fazer o bom, fazer o bem, ou fazer bem feito o pequeno trabalho, eu não tenho dúvida do que eu vou falar isso agora. Toda a boa dedicação nas cantatas fez com que o centenário na arena, o centenário para 70 mil pessoas, fosse apenas uma ampliação do que já se fazia na cantata. Então, assim, por isso que eu acho muito importante o entendimento do trabalho pequeno ser considerado como grande. Por exemplo, claro, temos o nosso trabalho da EMBO. Então, é um trabalho grande, é um trabalho maciço, Graças a Deus, e agradeço aqui em público, ao maestro Marcos, Marcos Ribeiro, que de Deus a gente se falou por telefone, assim, e ele me convidou a fazer parte presencialmente, onde eu conheci todo mundo, Deus usou o seu servo, o pastor Marcos Ribeiro, para isso, agradeço muito, quero agradecer em público, e eu vi a magnitude do trabalho que é feito na EMBO, eu vi quantos e quantas e como é feito um projeto maravilhosamente grande, E além desses que eu estou citando, nós temos projetos desafiadores, que cada um tem o seu, E esse projeto desafiador, ele não vem na questão do conceito de números, de quantidade, nem de pessoas, nem de músicos. É o desafio.
Posso dar um exemplo aqui, que nós temos um projeto desafiador que foi fazer vídeos com grupos de câmara. Então, tinha que fazer dueto, trio, quinteto, grupo de cordas para televisão. E esse projeto foi dado em 2 dias. Foi me apresentado na quarta à noite, fiz uma reunião na quinta e na sexta a gente pôs em prática. Não é? Então, assim, são projetos desafiadores que você tem que estar pronto, você tem que ter já tem um costume de estar fazendo isso, porque senão vai cair naquela velho sistema. Eu preciso do projeto de tudo. E muitas vezes o projeto, ele consome a ação. Repito, o projeto, algumas vezes, ele consome a ação. Ou seja, de tanto planejar, falta a ação. Então, é bom quando se planeja e se age. Quando se planeja e se age, aí tem realmente a consequência do planejamento, que é a fundamentação efetiva do grande evento. Quando nós seguimos alguns outros exemplos práticos de grandes eventos na igreja, como diferenciar, não se assustem com esse número, com essa palavra que eu estou usando, tá, maestros? Eu quero explicando que vocês se assustem, tá? Quando eu me refiro aí como diferenciar, não é, de uma música secundária para uma música principal, eu não estou desconsiderando um trabalho a outro. E muito menos eu estou falando que um tem mais fundamento, ou mais, como é que eu posso dizer? É melhor, vou usar essa palavra, do que outro. Não é isso que eu quero dizer. Antes que eu venha explicar. Eu estou querendo dizer que alguns eventos que, por experiência que eu tenho na igreja, a música ela se torna um secundário, ou seja, ela é importante do mesmo jeito, mas ela não é com a visão total para a música e para até a forma de escrita, a forma do arranjo, né? E é isso que eu estou querendo dizer aqui. Quando eu falo de, por exemplo, músicas secundárias, não é? Tem uma foto aí que é pequena, mas eu coloquei para ilustrar. Tem alguns eventos na igreja que a gente participa que eles são congressos. Congresso de adolescente, congresso de jovens e congresso de mulheres, por exemplo, né? Dentre outros. E estes eventos, claro que a música é mais que fundamental. Né? Quero deixar bem claro isso. Mas quando a gente vê um coral, por exemplo, feito de adolescentes de todas as áreas, né? Quando a gente vê um coral feito por participantes, não de um grupo sempre, mas que se junta uma vez ao ano, geralmente nós tratamos da seguinte forma, são os hinos mais conhecidos, por exemplo, se o congresso é de adolescente, são os hinos voltados para os adolescentes, que o coral canta, que é feito o arranjo, mas que a glória de Deus é tão grande no congresso, da mensagem, da forma do que eles cantam os hinos, e a elaboração máxima, uma questão de arranjo, da qualidade, de como ser, eu trato ele, faço os arranjos, faço tudo, como se fosse da mesma forma, sempre que não tem aquela visão primeira de todo mundo parar e dizer assim, vamos ouvir esse evento mais voltado à música neste momento, como comparação que eu vou dizer daqui a pouco. Assim também é o Congresso Jovem, assim também é o Congresso das Mulheres. Por exemplo, eu tenho um arquivo que eu considero ele, entre aspas, como descartável. O que é isso? São aniversários de grupos, são congressos que a gente só vai tocar a música uma vez, tá? Por exemplo, a orquestra vai tocar com o Grande Coral das Mulheres. Então, só a gente vai tocar uma vez, não vai repetir mais. Então, aquele arranjo eu vejo de determinada forma, diferente de um arranjo feito e trabalhado para que ele seja cantado durante o ano, ou 2 anos, ou 3 anos, enfim. Essa é a diferenciação do que eu chamo de principal e secundário. Quando a gente fala do principal, a gente tem alguns eventos como Escola Bíblica de Obreiros, não é? Onde eu até falei antes que o louvor ele junta obreiros, né, de interior, de capital, de outros estados, de outros países, não é? Então, quando diz assim, vamos ouvir o grupo cantar,
é muito forte isso. Eles param para receber aquela mensagem, sabe? Muito mais visível isso. E aí a gente trabalha um repertório bem mais trabalhado, seja instrumental, seja com coral. São os hinos direcionados para aquele público, claro, não é? Para aqueles obreiros, com palavras de encorajamentos, etc. e tal. Então, a gente trabalha muito mais isso efetivamente como um principal, né? Com relação a esses outros eventos que eu citei. Cantata, claro. Não é que a cantata, pelo menos aqui nós temos a cantata que tem a ministração da palavra do mesmo jeito, mas quando diz assim, vamos ouvir a cantata, particularmente não, geralmente já se querem ouvir o sino, já querem ouvir o Shines, as pessoas já querem ouvir uma coisa bem mais estruturada, bem mais elaborada, quer escutar uma coisa que impacte, que faça um impacto, melhor dizendo. Então, essa é uma forma de chamar, no meu sentido, de música principal nesse evento. Né? O centenário, claro, né? E é evidente que foi uma coisa onde a música tinha um papel muito importante em tudo, né? Tudo foi bem maior. Né? A arena chegou a ter 78 mil pessoas. Né? Então, fazer uma estrutura de orquestra e de coral para isso foi um desafio tremendo. Né? Aí a gente considera, no meu ponto de vista, na minha metodologia, na minha pesquisa, como principal. E aí, como também apresentações em teatros, não é? Quando tem um projeto aqui, o Projeto Samuel mesmo, que faz apresentações em teatro, que tem que ser uma questão bem vista, bem trabalhada, não é? Numa qualidade, é isso que eu chamo de primário. E as gravações, claro. Com gravações tem que se trabalhar com a maior primazia possível. Esse é, na minha experiência, onde eu uso como principal e como secundário, e repito, não desmerecendo um evento do outro, mas sabendo que a continuação daquelas músicas é somente atípica. Hein? Quando a gente trata de organizar grandes eventos, eu fiz aqui uma sequência disso que eu já comentei. E como eu falei, o meu conceito, o que eu penso de um grande evento, eu considero cada culto que nós formamos, e eu não falo apenas de um culto do domingo, eu falo isso do culto do sábado, eu faço isso um culto de oração, eu faço isso uma escola bíblica dominical. Culto. Então, eu considero culto como um evento especial para mim, como um grande evento, não é? E mais na frente nós vamos falar sobre isso, mas dando spoiler, é que você tem que sentir aquilo como especial. Se você não sentir aquele culto que se chama normal como especial, ele vai se tratar de uma forma menos especial do que os outros. E no meu ponto de vista, volto a dizer, usando agora um pouco parafraseando a Bíblia, né? Digo eu, né, Genilson, não os grandes maestros, mas digo eu, Genilson, eu trato o culto dessa forma. E quando eu falo de tratar o culto dessa forma, nós temos um trabalho, todo mundo tem grandes equipes, né, nas suas orquestras, nos seus corais, e eu tenho uma agenda mensal de repertório que eu produzo assim, detalhadamente, não é? Todo mês eu tenho aquela agenda e vejo se dá certo, se não der certo, eu modifico previamente, bem estruturado. Então, eu levo isso bem a sério no culto, né? Que nós estamos vendo um tema sobre o culto, né? Grandes eventos no culto. A agenda de ensaio quinzenal, eu faço uma elaboração de ensaio de acordo com o repertório, não é? Então, os ensaios não são os mesmos. Os ensaios têm os mesmos dias, mas não os mesmos ensaios, porque eu trato de acordo com o repertório. Se o repertório é um repertório simples e fácil, por exemplo, agora só um exemplo, e já conhecido, eu ensaio a orquestra e o coral junto, a orquestra junta e o coral junto, né, separadamente. Se é uma música que tem uma dificuldade para ambos os grupos ou um dos grupos, eu trabalho naipes separados, junto para sopros e depois para só cordas, todos juntos, e depois eu junto para toda a orquestra. E assim também para o coral. Os 4 naipes separados, depois junto homens, depois junto mulheres, e depois eu junto o coral por inteiro. Isso eu faço no que eu chamo de grande evento, que é o quê? O culto.
Não é? Então, aquela palavra que eu digo no começo da preocupação é essa. Tá? Vou correr porque o tempo já passou rápido. Comunicação com a equipe de som. Eu tenho a equipe de som, na verdade, ela não é uma equipe de som. Ela faz parte da orquestra. Então, eu considero a equipe de som da igreja, não é? Parte da orquestra. Eles precisam saber de tudo da orquestra, do repertório, de como é. Então, eles são meus amigos, eles fazem parte da orquestra. Porque se não for assim, é surpresa no dia o repertório. E não pode ser. Eles têm que saber previamente. Arquivos e maestros adjuntos, não é? Para poder ajudar, claro, na divisão toda dos naipes. Tem ensaio que se divide, sim, só clarinete, só alto, só sax, só trompete, só trombone, etc. Tem outros que não, que dividem somente madeiras, metais e cordas. Outros somente sopros e o outro cordas. Não é? Então, para isso, você tem que ter um arquivo bom e dinâmico. E isso, eu abro um parênteses para citar outro maestro, né, que é o maestro Jeremias Rufino. E quando eu fui fazer uma pesquisa sobre ele, fui conhecê-lo, né, lá em São Paulo, e eu vi muito isso dele, uma equipe de arquivo muito boa, e aquilo me incentivou a ter uma equipe de arquivo boa também. E, para a graça de Deus, hoje nós temos. Não é? Então, essa interação com os maestros adjuntos e o arquivo é fundamental para que isso dê certo. Algumas vezes eu estou em reunião, então não dá para ensaiar, então as pessoas fazem esse ensaio, já todo mundo sabendo essa sequência. Os ensaios, né, em si, e aí eu coloquei esse gráficozinho aí embaixo. Dependendo do repertório, a estratégia é por música e não por ensaio. É isso que eu falei. Então, assim, eu não uso muito tempo do ensaio somente para passar música por passar, no sentido que é essa que vai tocar. Não. Se é uma música que já está mais simples, eu aproveito de outra forma, com palavra, eu aproveito com a questão de abordar assuntos com a orquestra, fazer uma conversa. Quando a música é difícil, não tem nada de conversa. É ensaio e ensaio. Claro, depois do devocional. Tá? E eu trabalho da seguinte forma. Se a gente vai tocar 2 hinos, sempre eu penso num hino bem trabalhoso, harmonicamente, de orquestra, que não é que tem aquele arranjo bem trabalhado, e o outro eu coloco um hino sempre mais espiritual, um hino sempre mais voltado a perto da mensagem. É essa forma que eu trabalho para as escolhas de um grande evento chamado culto do domingo. Tá? Quando o trabalho quer a união da orquestra com os outros grupos da igreja, isso é um grande evento para mim. E como é que eu faço? O ensaio do grupo separado é com os maestros do grupo. E vejam que aqui está escrito, né? Orquestra mais. Aí nós temos coral jovem, coral de adolescente, congresso de mulheres. Então, o que é que se faz? O grupo ensaia com o seu maestro, não é? E a orquestra ensaia em separado. Como a orquestra pega bem rápido, geralmente eu boto 3 ensaios para aprontar as músicas de uma festividade dessa. 3 ensaios da orquestra e eu junto já com o coral. E aí tem os ensaios do grupo com os maestros, mais o ensaio com a orquestra. É assim que eu conduzo esses grandes eventos da orquestra, fazendo essa parceria, essa ligação com os outros grupos da igreja, que para mim funciona muito, não é? Voltar até usar essa palavra que está em moda agora, não é? Um grupo viver em isolamento na igreja não funciona, para mim. Uma orquestra que vive com isolamento na igreja não funciona. A orquestra tem que estar em conjunto com a igreja. E quando você faz um trabalho conjunto com o coral, com o conjunto, enfim, com a orquestra, enfim, você junta e faz uma convivência salutar, claro, e além disso, que você possa ter desafios no repertório. Não é o tema de hoje, mas eu tenho umas estratégias para repertório para poder motivar a orquestra. Porque o que motiva o grupo é o repertório. E o que desmotiva o grupo é a mesmice do repertório, não é? Então, a alma do grupo é o repertório. Então, como é que eu motivo o meu grupo? Com o repertório, não é? Então, não é o tema de hoje, claro, mas, assim, chega a ser questão, eu estou falando aqui, claro, não é de fatos reais, fatos mesmo, debaixo do sangue de Jesus, mas tem anos que
fora o repertório da orquestra, a gente toca 14 músicas novas por ano, somente de acompanhamento. Então, isso são desafios que o grupo vai criando e vai começando a ficar mais maduro e mais desenvolto, e com mais desenvoltura, não é? Achei a palavra agora. Ok. Eita Deus, está bem longe, vou correr. Na Escola Bíblica de Obreiros, eu sigo uma linha de raciocínio. E, claro, é um trabalho que eu faço conjunto, claro, com o Ministério da Igreja. Isso não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não é? Por quê? Porque muitos dos pastores, muitos do ministério conhecem hinos, têm lembrança da história, sugestionam, enfim, é uma coisa valiosíssima, não é? Essa junção também. Mas a linha que eu sigo é a seguinte: presença maciça dos componentes. E essa presença maciça, nós aprendemos a fazer isso desde os cultos. Não é? Nós temos a mudança do repertório para a EBO. Claro, eu não vejo a mudança, o repertório da EBO comparado com o repertório dos cultos. Eu tenho o repertório para a EBO. Então, por exemplo, o pastor Wagner Gabi de Curitiba vem todo ano à escola bíblica daqui. Então, eu não vou, assim, o que a gente considera os meus melhores hinos, colocar todo ano. Eu tenho uma agenda que eu vejo a escola bíblica de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, e eu vou mudando a agenda do repertório, não do que a gente vem tocando durante o ano, mas daquilo que se procede durante a comparação anterior daquele evento, no caso da EBO. Tá? Luta espiritual. A partir de agora, esse é um tema que vai estar em todos os eventos, principalmente em grandes eventos. A luta espiritual é grande, não é? Organizando grandes eventos na cantata. E aí eu dividi de duas formas. Se a cantata é em casa, se a cantata é na igreja que você congrega, você conhece tudo da igreja, conhece como soar, onde soar, que forma fazer, onde é a melhor arrumação para colocar o coral, para colocar a orquestra. Você está em casa, você já conhece. E aí eu acho dessa forma, não é? Conhecer o ambiente e estrutura do local. Eu coloquei uma foto aqui, essa aqui é uma cantata que a gente fez na nossa igreja, não é? Que foi esse ano agora. Então, nós tiramos, né? Não eu, mas toda a equipe, claro, debaixo da orientação dos pastores, o máximo que a gente pode tirar do local para fazer um grande evento no local. Não é? Então, assim, e se torna realmente um grande evento. Não é porque é em casa que não é um grande evento. É isso que eu estou querendo. Se eu pudesse deixar uma mensagem sintetizada, é a de que o grande evento não precisa ser bom. O grande evento é aquilo que você trata com minuciosidade, com peculiaridade. Não é? E o repertório. A cantata é o repertório. Não é? Vou correr um pouco. E a luta espiritual, que todo maestro passa. É falta de condição, é falta de instrumento, é falta de repertório para cantar, o que é que se faz, como toda essa luta espiritual que todo mundo passa. E todo mundo, creio eu, consegue passar por isso e fazer um bom trabalho para que o nome de Jesus seja engrandecido. Não é? Quando a cantata é fora de casa, aí complica um pouco mais. Não é? Porque fora de casa você vai ter que seguir a mesma linha. E aí está uma foto lá do quartel do Derby, que a gente faz esse evento, fazia, né? Esse evento externo. Então, você tem um lugar totalmente público, aberto. Não é? Então, você, fora de casa, tem que ter uma programação muito, muito prática. Não é? Primeiro, conhecimento do local. É óbvio que você vai ter que conhecer o local. Se cabe, até quanto cabe, para você poder fazer o trabalho. Por exemplo, nesse lugar aí, a gente fazia com 250 componentes no coral. Eu não posso crescer, porque o local não tem como crescer. Então, eu sei que aquele local só cabe 250 pessoas no coral. E a orquestra, ela é até limitada também. Eu só posso botar até 120 músicos. Eu não posso passar disso. Então, por mais que eu queira passar, é óbvio que a estrutura do local me sugere outra coisa. Né? O segundo item, e tem uma foto aí, lá de cima do quartel, mostrando a orquestra formada. Não é? A estrutura para o local, a estrutura que você vai usar.
não é? A estrutura tem que ser uma estrutura favorável. Você tem que usar aquele que você tem o espaço para caber dentro daquele espaço que você tem. Se você tem de menos, poder preencher. E se você tem de mais, poder selecionar até, né? Para não ficar uma coisa desestruturada. Então, eu coloco duas coisas aí na estrutura para o local. Estrutura favorável, isso que eu comentei, e o contrato de um som profissional. Porque num lugar aberto, não tem para onde. Não depende mais de você, vai depender do som. O seu trabalho terminou antes de ir para um lugar aberto. É a experiência que eu tenho. Depois que o lugar foi aberto, você já ensaiou, já está tudo pronto, o som vai dizer quem você é. O som, ele pode botar o trabalho todo abaixo ou não. Tá? Nós temos também o público-alvo. Não é? Nesse caso nosso, como já foi até dito, nós tínhamos cerca de 25 mil pessoas presencial, mais a televisão e youtuber. Então, assim, o público-alvo não é apenas até evangélicos, pessoas que gostam da música, uma agenda que vê uma coisa diferenciada, uma orquestra grande, com tudo. Então, tudo isso chama atenção. Né? Um calendário, não é página, mas pelo menos esses eventos, a Escola Bíblica é em YouTube. E em novembro a gente começa a cantar, para fazer em dezembro. Então, parece estranho esse número que eu estou colocando aqui, mas é real, né? Preparação em 1 mês e 10 dias. Mas por quê? Porque desde o culto a gente trabalha como um grande evento. Então é só ir ampliando, mas a forma de trabalho é a mesma. É assim que leva a minha experiência. Não é? Disciplina do ensaio. E aí eu coloquei entre parênteses, que é uma frase aí que eu uso, e eu quero explicar bem rápido. 1 dia por música e 3 ensaios por dia. É o que eu uso quando tem um grande evento, tá? E eu não tenho tempo para planejar. Porque tem evento que dá tempo. E outro evento que não dá tempo. Né? Então, o que é isso? Eu coloco 1 dia por música. O dia de ensaio eu vou ensaiar tal música. E ela tem que ficar pronta. Isso no coral e na orquestra. Faço todas as divisões. Então, o que é 3 ensaios por dia? Por exemplo, no coral, o soprano ensaiou a música só o soprano. Depois eu junto só todo o coral, com a mesma música. É o segundo ensaio que eu considero. E depois eu junto com a orquestra. É o terceiro ensaio. Então, é uma música por dia e 3 ensaios por dia. Não é? É mais ou menos isso que eu faço quando não há tempo cabível. Não é? Terceirização no evento externo. Não é? É fundamental. Fundamental. Eu vou ser redundante nas minhas palavras. Se você fez todo o seu trabalho bem feito, e você vai entregar para uma sonorização, para um som, que não vai emitir tudo que foi trabalhado, não é? Um exemplo clássico. Você tem uma música que tem um solo de oboé lindo. E aí não tem microfone, ou não soa como o som de oboé, soa como um som fanho. Então, todo aquele investimento do ensaio. Então, a terceirização é fundamental. E isso me levou, a mim, a ter que aprender sobre sonorização externa. Tive que correr atrás, procurar os engenheiros, procurar estudar, para poder ter ideia do que é, como fazer, do que fazer. Outra, aprender sobre leis municipais, bombeiro, prefeitura, o que pode, o que não pode, até que hora, como funciona. É enganjação total. E isso demanda realmente muita, mas muita preocupação. Tá? Evento de risco. Isso eu aprendi e queria compartilhar com vocês. Todo evento externo é considerado evento de risco. Todo evento externo é considerado evento de risco. Por quê? Porque depende de coisas que não dependem de você. Eu gosto muito de ver eu assisto sempre, né? O meu forte tá vendo os grupos de Press World dos Estados Unidos, do The Gates, e tem aquele quinteto feminino, né? The Celtic e o Homem. E elas fizeram, que elas fazem apresentação em cada lugar, lindos. Elas foram para um tipo de um castelo,
e serviam, o pessoal ia de avião fretado, foi um negócio, assim, nível AAA, não é? E quando foi no dia do evento, choveu. E eles não fizeram o evento, desmarcaram para marcar de novo. Então, você fazendo um trabalho externo é chamado evento de risco, utilidade. E aí tem que estar com consciência de ter aquela possibilidade. Também foi o que aconteceu na abertura do centenário nosso, que choveu, mas a gente fez. Não é? Pois bem, nós temos agora a luta espiritual. Luta espiritual N's e N's, que depois, se der tempo, eu conto na segunda parte. Tá bem? Ok. Por fim, o outro grande evento foi a abertura do centenário. Não é? Essa imagem aí é da orquestra, tá? Que está pegando o maestro aí, pela misericórdia, não é? E está pegando o púlpito para pregar o evento. Esta é uma foto da abertura do centenário. Que a abertura do centenário nada foi mais ou menos do que simplesmente treinar para o centenário. E aí nós temos o teste do centenário. Então, no evento interno como esse, foi feito um teste, ou seja, um evento para testar se ia funcionar no dia. Não é? E aí, todos esses que eu vou falar agora, os maestros conhecem muito bem, que é a criação de um projeto, e a música é a parte do projeto, não é? A unificação de 25 maestros, não é? Dos corais, mais 7 maestros de orquestra, para todo mundo ter o mesmo propósito. Visitações, o que é que foi feito? Como teve que pegar todos os corais de outras igrejas, de outras congregações, não é? A equipe central tinha que ir visitar cada coral ensaiando aquela música que era colocada por mês. 2 hinos por mês. Então, a gente ia e via os corais cantando. Comentava sobre como estava o coral, qual era a dificuldade. E isso a gente andou muito, 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 muito. Nós andamos muito, em cada coral a gente ia toda vez visitar para escutar os hinos, saber como é que estava, se precisava de alguma coisa. Foi um trabalho incrivelmente grande, desgastante, não é? No sentido físico, eu falo. Nós temos também os ensaios locais, não é? Onde, como eu falei, todo mundo já tinha agendado que ensaiar para depois unir. Os ensaios gerais mensais eram uma vez ao mês, foram 5 meses para fazer esse evento. 5 meses. E a gente se reuniu 5 vezes em todo o coral e toda a orquestra. Então, assim, veja que o grande evento, ele começa, e a maior qualificação dele não é nos grandes ensaios, mas sim nos pequenos, nos locais. Porque se está todo mundo bem ensaiado, bem contextualizado, quando junta está o produto final com qualidade. Então, uma vez se juntava nos ensaios mensais todo o coral e toda a orquestra. Né? Eram 1.800 vozes, dividido, claro, nas 4 vozes, com exceções de algumas que tinham 5, mas geralmente as 4 vozes, e os músicos, um repertório para os 150 músicos. Né? E aí, por fim, a luta espiritual, que é tema que eu não posso me deter por causa do horário. Tá? No centenário, foi o evento em si, a gente agiu como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. Né? Na primeira foto em cima, tem aquela foto lá, que eu abri a palestra com ela, né? De trás, de cima, assim, onde estava o coral embaixo com a orquestra. Essa de baixo é a arena completa, não é? E aí a gente está lá embaixo, lá na frente, né? Desse trabalho. Então, a gente agiu como se fosse a primeira vez. Por quê? Porque a gente sabia que qualquer problema poderia botar em risco o evento que é de risco. Né? E houveram várias situações. E a gente teve que sair dessas situações. Por exemplo, o gerador farrapou, ficou sem som. Isso antes, no culto, no culto inicial, não é? no pré-culto. Então, o que foi que aconteceu? A gente ficou tocando
a orquestra com bombo e caixa, hinos da harpa, então toda a arena cantava com a gente, enquanto dava tempo de se consertar o bastidores do gerador. Então, estratégias e formas, então a igreja toda cantando, a arena. Como é que se chama? O 212 da harpa, estava só hino conhecido, sabe? Aqueles hinos, sabe? Os soldados se preparam e toda a igreja cantando e ninguém sabia o que era. E nós tentando consertar os geradores para poder voltar o som de novo. Então, estratégias e experiências no evento, que eu não vou falar agora por conta do tempo. Tá? E aí aumentou, né? Fomos para 2.000 vozes e 200 músicos. Né? Então, quando eu lembro, eu glorifico a Deus, porque além de ser grande no trabalho, mas é grande na experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. É algo, se perguntar se deveria, se poderia ou se queria fazer de novo, antes de ele terminar a frase, eu diria que sim. Porque ver a igreja glorificando, ver as pessoas cantando, e você saber que tem um dedo midinho, sabe? Sabe, meu presidente, quando você diz assim, eu não coloquei uma mão completa, eu não coloquei os 2 braços, eu não coloquei o todo, mas coloquei um dedinho, sabe? Um dedinho midinho, sabe? Então, assim, é muito, muito forte, não é? Fazer parte dessa história. Eu quando falo disso, eu tenho que me reportar a grandes maestros, a grandes pastores que estão me ouvindo, e eu sei que eles sabem mais do que eu isso que eu estou falando, não é? Eu assisti um vídeo do maestro Massambani regendo lá em São Paulo, Encontro Internacional das Assembleias de Deus. O que é aquilo? Não é? Então, assim, enfim, vamos lá, gente, eu sei que estou passando tempo. Luta espiritual. São 1.000 e milhões de lutas espirituais. Não é? Eu posso contar algumas, não é? Mas eu vou falar bem rápido agora com as experiências técnicas do que eu passei, não é? Microfone do coral, linha de frente, quantos microfones, linha de trás, como microfone, a gente usou muito material que deveria ser treinado muito. E eu lembro, devido àquelas cantadas da forma externa, nos ajudou a ter um direcionamento de como produzir isso. E debaixo do sangue de Jesus, a gente não consultou muita gente de fora, a gente fez da gente mesmo, pela experiência que a gente tinha, não é? Nós viramos produtores musicais de evento grande de nós mesmos. Sabe? A gente não contratou ninguém, não fomos nós mesmos, é a Assembleia de Deus, é aquilo que a gente faz, a gente vai atrás, a gente monta, a gente desmonta, a gente faz, não faz, etc. e tal. Então, a gente aprendeu com experiências próprias. Então, linha de frente, a gente usou muitos microfones, o que era necessário. Eu vou passar aqui para que tem mais. Microfonação da orquestra. Direcionais para o microfone, que é direcional, instrumento que necessitava, e outros eram microfones condensadores, não é? O som, quando eu quero parar, a gente teve que ter uma engenharia de som, não é? Engenheiros de som, tínhamos 4 mesas, para vocês terem uma ideia, 2 mesas eram para a orquestra, uma mesa era para o coral e uma mesa era geral, onde juntava todas as mesas e mixava o som para produzir um evento só. Vejam! No total, nós fizemos mais de 260 canais. Não é? E para que o oboé ou para o fagote tocar e ser escutado. Oh, glória! Aleluia! Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil, mas a gente conseguiu, e não era um expert, não era ninguém lá, sabe, o dono da ciência humana, da engenharia. Não, não é isso. Tá? Experiência técnica, palco, teatro grego, espaçamento e distância de naipes para as câmeras da televisão passarem, para os trombones ficar. Eu não medi, o palco foi construído por nós. Né? Então, tinha que pensar em tudo na logística. O músico sentado, a estante, a televisão poder passar com as câmeras e não bater nas estantes, tudo isso foi pensado. Não é? A imagem, a melhor posição para a televisão, de que forma nós íamos montar para que a TV sentisse a vontade de entrar no meio da orquestra para poder pegar a melhor filmagem dele. E aí entra a TV agora, não é? A televisão teve que acompanhar o projeto desde o início, ter os áudios
do repertório para poder filmar os instrumentos certos, nas horas certas, participar dos ensaios, alfabetizar os câmeras todinho, que instrumentos são, com os sons, as reuniões para a questão de imagem, onde filmar, como filmar, não é? E a localização de solistas, para poder dizer, não só o maestro diz isso, mas a TV acha melhor aonde, onde é que fica, como é que vai funcionar para a imagem. A TV pensa na imagem, o maestro pensa na música. Então, junta-se os dois e chega-se num consenso para os dois trabalharem juntos. Não é? Local do evento, fazer bom relacionamento. Gente, é fundamental. Você vai tocar, seja numa praça, não é? É fundamental você ter um bom relacionamento com o jardineiro da praça. É ele que conhece a praça, ele que vai lhe dizer onde tem filtração, onde acontece isso, onde acontece aquilo. É o jardineiro, sabe? Você tem que manter contato, não é só com o alto, é com o alto, com o baixo e com o médio clero. Não é? As amizades não podem ser só de ponta, tem que ser de ponta, mediana e baixa. Não é? Então, você vai fazer um evento na praça, você tem que conhecer o secretário de cultura, você tem que conhecer o secretário, você tem que ter um bom relacionamento para que as coisas fluam e não sejam obstruídas, não é? Então, essa questão da gestão da boa política ela é fundamental para que você tenha um evento e todo mundo daquele lugar possa lhe apoiar 100%. Tá? Salas extras, montagem e desmontagem, tá bom? Experiência espiritual, ensaio do centenário, cultos do centenário. Não era ensaio, eram cultos. Não é? Imagine uma igreja com 2.200 pessoas ensaiando. Um culto. Não é? Corais com ensaios semanais nas congregações era um culto. Não é? Visita técnica uma vez por mês pela liderança, outro trabalho espiritual. De saber, olha, gente, cada componente dos 2.000 coristas foi acompanhado. O maestro local sabia toda a situação, que passava para mim, que passava para a liderança geral e acompanhava caso por caso. Se não for assim, vai ficar um monte de gente sem entendimentos diferentes. Não é? Vamos lá. Ensaio geral uma vez por mês, já falei. Ensaios que se tornaram cultos. Essas fotos aí que estão aí ao lado são ensaios, viu? Essas duas fotos que estão aí ao lado são ensaios. Ensaios. Tá? E durante o ensaio, uma pessoa aceitou Jesus, não é? Para a glória de Deus. Isso aí foi bem marcante na nossa história, tá bom? Como experiência espiritual, o dia da abertura do centenário, chuva, evento de risco, chuva. Mas nós montamos tudo, cobrimos microfones, os músicos ficavam com o guarda-chuva aberto para não molhar o microfone. Foi uma coisa, uma luta espiritual forte. Forte, mas muito forte mesmo. Tá? E aí foi onde entrou o milagre de Deus. Eu participei disso. Né? Deus me deu a honra de eu ver isso. A chuva caía. Quando a orquestra tocava com um grande coral, a chuva parava. A chuva parava, entendeu? E aí a gente tocava 2 hinos, sob a orientação, claro, tudo com a orientação do pastor. E quando a gente parava de tocar, a chuva vinha de novo. Isso não foi conto do Velho Testamento, isso foi conto agora, da igreja contemporânea, do Deus que faz milagres, do Deus que zela pelo trabalho de uma orquestra, de um coral, de um louvor, de nós que fazemos o louvor hoje. Deus zela por isso hoje. Né? Então, tem que ter competência, pode ter, mas tem que ter fé e tem que querer fazer, quebrar as dificuldades. E nós vamos cantar o hino como Moisés cantou lá em Êxodo 15. Um hino que a igreja, a congregação canta assim, nós vencemos e nós vencemos. Eu vi isso, nós vimos isso, a igreja viu isso. E isso é glória, isso é louvor ao nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não é? Experiências mais como, por exemplo, a comida do coral e da orquestra, 3.500 comidas, fermentou e ficou podre. E era a responsabilidade do maestro. De quem é a culpa? De quem foi a culpa? Do maestro. Então tem que se sair dessa situação. São coisas que acontecem, não tem como. É briga espiritual. E você tem que estar preparado. Se não está preparado, se prepara na hora, feito foi meu caso. É imprevisto do imprevisto. Então come pipoca, e vamos todo mundo adorar.
E foi todo mundo com pipoca, maçã e água, e Deus fez, Deus falou, Deus agiu. Aleluia! São imprevistos que acontecem. E está à beira de um grande evento ao ar livre. É por isso que tem que estar unido com os maestros, unido com o grupo, unido com os componentes. Porque é aquela hora que diz assim, olha, ei, eu vou ficar com fome, e você? Aí diz assim, onde tu fores, eu vou contigo. Ô, Glória! E aí você vai, o grupo vai com você. Não adianta ter uma distância de maestro para componente, não adianta isso. Não adianta. Eu estava no curso de regência agora em janeiro, e a coisa que o maestro internacional falou, que a gente ficasse na cabeça, foi isso. Maestro antigamente mandava. Maestro antigamente era o dono. Hoje não, hoje ele respeita os músicos. Hoje ele sabe que quem está tocando clarinete, ele é o mestre. Quem está tocando oboé, ele é o mestre do instrumento. Respeita, conversa, traz ele para perto. Porque se não tiver essa associação, perde. Vou terminar, eu sei que estou passando. Posicionamento do coral também deu um problema, foi resolvido na hora. Nessa chuva, molhou o instrumento, molhou o arquivo, dentro de uma sala. Mas Deus deu estratégia, e nós superamos tudo isso. E Deus foi engrandecido e foi glorificado. Aleluia! As coisas vêm, maestro, a dificuldade vem. Aleluia! Maestro Ismael, há dificuldade para fazer a EMBO. Ah, sim! Mas quando se passa por ela, eu estava dizendo numa live essa semana, existe dificuldade e adversidade. Dificuldade vem, a gente passa, e a adversidade vem como se fosse maior. Mas com o Espírito Santo de Deus, a gente sai saltando por cima dela, o trabalho é realizado e Deus é glorificado. E Deus é glorificado. As coisas acontecem, os imprevistos acontecem, as dores de cabeça acontecem, mas temos por cima delas. Porque depois, na história, o que vai contar é o teu ato de fé, é o teu ato de superação, é o teu ato de seguir em frente. E quando se segue em frente com Deus, Ele não te deixa. E seja num culto, na tua congregação, ou seja numa arena. Seja onde for. Aleluia. Estou terminando, maestro. Estou terminando. Tem um testemunho bem interessante que eu termino agora, dizendo, uma irmã grávida, ela estava lá no meio, e aí ela não queria ficar no lugar, houve uma discórdia ali, e eu desci para reger, quando eu desci para reger, começando, eu não tinha me entendido com a irmã, quando eu cheguei lá embaixo, o Espírito Santo falou para mim assim, e agora você vai reger desse jeito? E agora você vai reger? Voltei correndo lá para cima, encontrei a irmã, santamente, demos um abraço, pedimos perdão ao outro, desci e disse, agora estou pronto. Muitas vezes Deus quer que a gente se quebrante. Se quebrante não é só na questão de orar, ou na questão de, não, é na questão de voltarmos atrás, nos humilharmos, fazermos diferente, sermos humildes, pedir perdão. E aí sim as portas se abrem. Nem a porta do shopping, nem a porta da loja, não. É a porta do alto, é a porta do céu. É a porta do céu. Aleluia. E aí, enfim, mostro essa foto não para a glória nem a exaltação minha, mas para a glória e a exaltação de Deus. Foi quando, no meio de uma música, era quase a penúltima música, eu já tinha visto Deus parar a chuva. Quando a gente tocava, tirava as capas do microfone, desarmava os guarda-chuvas e tocávamos. Depois a chuva, a gente colocava depois do hino a proteção e a sombrinha. Já tinha perdido perdão, já tinha superado a fome, todo mundo, já tinha superado o cansaço. Já estava, sabe, naquele momento final, dizendo assim, agora não dá mais errado. E quando você olha e contempla uma magnitude, 2.000 vozes, uma magnitude, 200 músicos, e Deus chega no teu ouvido e fala fortemente, dizendo, eu sou fiel e cumpro minhas promessas para aqueles que cuidam da minha obra.
Rabacadabash. E Deus falando isso nós ouvindo enquanto a gente mexia nos braços, dizendo assim, eu sou incompetente, eu não posso estar aqui, não poderia estar aqui. Aqui deveria estar outros e outros e outros. Mas Deus escolheu a mim, escolheu a você, Deus escolheu a nós para fazermos parte dessa EMBO. Deus escolheu o presidente, Deus escolheu o secretário, Deus escolheu a secretária, Deus escolheu vocês para fazer esse trabalho. E Deus fala com cada um de nós. Deus age com cada um de nós. E naquele momento eu só tive uma forma de agradecer a Deus. Tapando meu rosto e integrando toda a glória, toda a honra, toda a magnitude, todo o poder, toda a suficiência, todo o querer, tudo que existe a Ele, que é o Deus dos deuses. Só isso. Aleluia! Que apareça Ele, que Ele cresça, que eu diminua, que eu desapareça. E eu dizia aos maestros que me ajudavam, não interessa, eu quero que o coral e a orquestra cante e toque sem regência. Porque, como dizia um velho amigo meu, num compasso 2x4 e 4x4 só é dar entrada e sair da frente, que a banda toca sozinha sem maestro. E até uma certa parte é verdade. E assim aconteceu. Deus foi engrandecido. Eu quero terminar deixando uma frase que eu uso muito na minha vida. É essa frase que eu carrego comigo desde quando eu saí do meu interior. Que diz assim, não deixe ninguém colocar uma vírgula onde você quer colocar um ponto na sua história. Muito menos. Permita, muito menos permita. Não permita que alguém coloque um ponto onde você quer colocar uma vírgula. Quem diz onde vai parar é você. Quem diz onde vai seguir é você. Se você tem projetos para a sua orquestra de crescer, não fique só no projeto, haja. Se você diz que não quer crescer mais, você não quer ficar pronto, coloque seu ponto. Mas se quer melhorar, se quer andar, se quer crescer o projeto, se quer ser inovador, não deixe as dificuldades e a adversidade poder lhe tapar do que quer falar por Deus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Deus sabe como eu estou feliz. Em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maestro Genilson. Que bênção, hein? Meu Deus. Acho que a gente ficaria aqui mais umas 2, 3 horas fácil ouvindo essa palavra tão abençoada dos céus. Né? Glória a Deus. Deus abençoe, maestro. Bom, abrimos para perguntas, né? Os irmãos estavam tão concentrados aí que não mandaram nenhuma aqui, ao menos. Não sei se algum maestro quer fazer alguma pergunta que já enviou previamente que não foi respondida ainda, né? Maestro Anderson? Sim. Uhum. Desculpa lhe aperrear, é porque eu agora escrevi aqui todas aquelas perguntas que o senhor mandou para mim. Maravilha. Quer passar por algumas delas? Então, se caso o senhor queira, mas eu queria, talvez, se alguém quisesse fazer aí verbalmente, senão eu posso ler aqui o que já foi mandado para mim. Então, deixamos aberto aí uns instantes, se alguém quiser falar, por favor. Eu vi que abriu aqui o Giba. Giba, não estamos te ouvindo, não. Não. O maestro Moisés abriu aqui também o microfone. Só passando para agradecer a oportunidade. Estou sensibilizado com a forma como Deus trabalhou na vida desse servo. Agradecer a Deus por nos escolher, por fazer música. A presença de Deus no meu ser neste momento é muito grande e sou extremamente agradecedor a Deus. Estou maravilhado com aquilo que ouvi. Só tenho que agradecer, orar a Deus por esse servo de Deus, Genilson, não o conhecia, e a todos que aqui estão ouvindo, né, assistindo, que Deus abençoe
não desista dos vossos sonhos e sempre coloca o Deus que nos criou, que nos formou, em seu primeiro plano à nossa frente. Teremos vitória sempre, como foi bem explanado pelo maestro. Deus é quem nos dará vitória. Então, estou muito feliz e que Deus abençoe a todos. Eu tenho que me retirar. Eu vou atender minha família aqui, mas estou encantadíssimo com a glória de Deus. Muito obrigado. Amém. Amém. Deus abençoe. Maestro Massambani, acho que agora está aberto o microfone, né? Não? Genilson, quer ler escolher umas 2 perguntas aí? Fica à vontade. Então, foram enviadas algumas perguntas e eu coloquei todas, mas eu vou responder pelo menos 3. Como obter apoio e recurso da liderança da igreja em eventos que sejam exclusivamente da área musical? Eu acho que a maior parceria, vou chamar essa palavra, né, a melhor forma que você tem Poxa, foi do senhor, né, Maestro? Que privilégio, rapaz. Eu vi agora aqui, ó. Eu acho que a melhor forma que tem é estar realmente... É Bíblia. Eu costumo sempre dizer o seguinte, a Bíblia diz o seguinte, a primeira coisa, não, eu estou falando de mim, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E principalmente, claro, dentro do seu ministério. Mas se você não conseguir, a Bíblia também diz, né? Suportar uns aos outros, é o segundo plano. Então, assim, a liderança sua com a da igreja tem que estar muito alinhado. Eu, particularmente, levei muito tempo mostrando os trabalhos devagarinho, passos a passos, para poder conseguir uma grande. Mas, assim, eu acho que estar junto é fundamental. Qual é a melhor maneira de ter o grupo coeso? Essa aqui eu achei interessante também. Debaixo do sangue de Jesus, o nosso grupo é coeso. E uma das formas que me passaram, que me ensinaram, hoje eu uso. Eu não sou um líder que acompanho. Ou melhor, eu tento ser um líder que não acompanho. Eu tento ser um líder que faço. Então, até hoje, no dia de hoje, todo domingo que a orquestra forma, a gente monta de meio-dia a orquestra, para dar tempo de montar com calma até 4 da tarde. E eu vou sempre lá. Eu estou todo domingo até hoje, pela misericórdia de Deus, faço isso. Então, eu não tento dizer assim, não, eu não vou mais fazer. Não, eu estou lá. Então, se tiver de ganhar um presente, porque não faltou nenhum ensaio, não vai ser o componente, vai ser o maestro. Se vai ganhar um presente, porque você vai desarrumar as coisas, quem desarruma também é ele. Então, eu acho que a melhor maneira de ter esse grupo coeso é você participar, de fato, de todos. E eu quero dizer uma coisa que eu fiz agora no centenário, no isolamento, está dando certo. Uma coisa simples. Com todo aplicativo, com toda a forma virtual de se ver, nós fizemos uma campanha, liguem para 5 pessoas, que 5 pessoas ligarão para você. E aí, o contato por telefone, aquele músico que geralmente você menos fala, você poder ter acesso, eu acho que ajuda muito. Alguém mais ou eu posso ler outra aqui mais? Deixa eu ver se alguém, alguma pergunta gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer, Maestro Anderson. Adiante aí, Maestro Carlinhos. Maestro Genilson, muito bom tudo que o senhor explanou aí, muito nos enriqueceu. Eu gostaria de perguntar para o senhor qual foi um dos maiores desafios deste ajuntamento na festa do centenário que o senhor sentiu na pele, o maior desafio que o senhor teve que enfrentar. Mestre Carlinhos, pai do senhor, que bom falar com o senhor, viu? Para mim é uma honra. Honra minha, muito. Eu aprendi na vida
numa mesa redonda, lá no evento, lá em Brasília, que música é terceirizada. Nós, como músicos, nós terceirizamos nosso trabalho. O que é que eu quero dizer com isso? Se eu sou, por exemplo, militar das Forças Armadas, eu vou tocar o que as Forças Armadas querem. Dobrado, não é isso? Marcha militar. Se eu sou da Orquestra Sinfônica, eu preciso tocar música erudita. E se eu gosto de jazz, por exemplo, eu não vou fazer parte da Orquestra Sinfônica. Então, quando alguém lhe contrata, quando alguém usa você para fazer música, ele está terceirizando o seu trabalho. E isso me marcou muito, sabe? Me ajudou muito na minha estrada. E por que eu estou falando isso, Mestre Carlinhos? É porque a música na igreja é terceirizada para Deus. Eu faço música na igreja, não é para mim. Eu não faço música para que eu goste. Eu faço primeiro a música para que Deus receba a adoração. Aleluia. E depois, claro, que a igreja receba. Mas a minha hierarquia é Deus e depois a igreja. Então, minha maior preocupação, Maestro Carlinhos, era que Deus recebesse a adoração daquele dia. Entendeu? Minha maior preocupação era que tudo desse certo. Maestro Carlinhos, o senhor falou uma coisa muito séria. Chegava um momento eu dizia assim, Deus não me deixa me sentir culpado por não ter adoração nesse culto. Não me deixa ser culpado de dizer assim, o som não funcionou, o músico não cantou, o microfone farrapou, porque eu tenho a música terceirizada para Deus. Então, para mim, o maior desafio não era a questão material, era a aceitação de Deus, maestro. Se a gente tocasse lindamente, sabe, perfeitamente, e naquele estádio a igreja ficasse calada só olhando, eu sairia do púlpito de regência com a maior decepção do mundo. Então, a minha maior preocupação não era material, não era física, mas era que Deus aceitasse aquele trabalho, Maestro Carlinhos. Só posso falar assim, glória a Deus! Aleluia! Amém, Deus abençoe. Bom, temos sempre para mais uma pergunta, se alguém quiser abrir o microfone, se não, o Maestro Genilson pode puxar a terceira na sequência aí. Ok. O maestro deve ser consultado antes dos grupos, dos departamentos escolherem seus hinos. Maestro César, não é? De São Francisco de Santa Catarina. Eu diria com certeza sim. Ou melhor, desculpe, deixa eu refazer minha resposta. Vou repetir a pergunta. O maestro deve ser consultado antes dos grupos dos departamentos escolherem seus hinos. Eu diria, com a minha experiência, não. Vai chocar, talvez, mas deixa eu explicar. Se é feito a minha igreja, por exemplo, os jovens, os adolescentes vão fazer a festa deles, não é? Eles querem tocar o hino deles, dos adolescentes. Entendeu? Então, assim, se eu vou acompanhar o trabalho deles, eles fazem o repertório deles, e eu vou usar a palavra que eu usei com o Mestre Carlinhos, e eu vou prestar serviço aos adolescentes, eu toco o repertório que eles gostam, que é a época deles. Então, eu geralmente não me meto nessa situação. Eu faço respeitando o maestro do grupo. Amém? Genilson, segue aí, né? Amém. Giba, te ouvimos agora. Amém. Glória a Deus. É uma bênção, Genilson. Em tudo isso, entre todo esse universo de coisas, você deu bastante ênfase ao que é o mais importante de tudo. O grande evento para nós é a música falar aos nossos corações e aos corações dos ouvintes. Todo esse processo nosso aí, sabemos as dificuldades que enfrentamos, as lutas, mas glória a Deus que, para aquele que exercita essa atividade, o Senhor tem nos ajudado. São experiências que acrescentam
e nos faz perceber a importância de nós estarmos ligados ao Senhor, colocando todo o nosso melhor para que vidas sejam tocadas e transformadas e venham a conhecer Jesus como Salvador. Amém. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Em relação às orquestras, quantas delas você tem no seu grupo que você pode contar com elas nesses grandes eventos? No seu caso especificamente, quantas orquestras você tem ligadas ao teu padrão de trabalho? Então, maestro, primeiro eu quero externar, né, minha alegria, né, como os outros, mas o maestro Massambani, assim, eu fico muito contente em poder, de vez em quando, conversar com ele pelo Zap, ele manda mensagem. Obrigado mesmo, tenho muita admiração e respeito pelo senhor. Nesse evento, maestro, por exemplo, lá nós temos na orquestra aqui 126 músicos, nosso, tá? Da sede. Da sede, entendeu? Geralmente, eu não chamo músicos das outras orquestras, das outras congregações, eu não chamo. Eu faço sempre o trabalho com os nossos músicos mesmos. Mas o centenário, como era uma comemoração de todo o Estado, aí foi por isso que a gente chamou os da escolinha, que foram cerca de 20 e poucos, não é? Então ficou uma média de 155 pessoas da sede. E só os 40 que a gente chamou pessoas mais próximas para poder completar. Mas, em forma geral, o trabalho que se vê na EBO, na cantata dentro da igreja, é tudo os músicos da sede. Isso foi uma construção de 10 anos, mas a gente começou com 28 músicos. E depois de 10 anos, a gente tem hoje aí esse número, todo mundo da sede. Maravilha, que bênção. É muito bom isso. É incentivador ouvir essas coisas, porque nós sabemos o quanto é difícil quando se tratamos de vários eventos. Mas tem uma perguntinha aí que eu acho, se me permite, todos os meus colegas que estão aí na sala devem estar querendo saber. Qual é a contribuição da liderança da igreja em toda essa estrutura? Por exemplo, você citou contratação de som profissional, toda essa... A igreja, você tem total acesso a esses custos? Como que você participa, você contribui com a igreja na realização desses grandes eventos? Então, mestre, eu preciso agora contextualizar, certo? Para poder responder ao senhor. Eu tenho 3 áreas de atuação fortes, não é? Uma é a igreja, outra é a aeronáutica, que meu maestro Rufino está aqui, eu estou vendo ele agora. Eu já citei o senhor já aqui, viu, maestro? Obrigado pela ajuda que o senhor sempre me deu, viu, maestro Rufino? É assim com ele, hein? É assim, né? O maestro Rufino, ele me atendeu em São Paulo de forma grande. Ele me ensinou coisas terríveis naqueles dias que eu passei lá com ele. Ele me marcou quando ele disse que as impressoras dele eram chamadas era Sansão, Davi. Estou entregando, maestro. Eu conheço bem a história dele. E eu quis copiar isso aqui em Recife, uma pessoa... Enfim, gente, eu não quero ser injusto, mas algumas pessoas que eu já conheço, que eram ícones, eu saí de Recife para conhecer ele lá em São Paulo, ele sabe disso, e com muita humildade ele me recebeu, eu tomei café na casa dele lá, com muita alegria, e etc. Mas o que eu estou querendo dizer? E, maestro, eu passei 2 coisas que o maestro Jeremias, ele sabe melhor do que eu isso. Quando eu cheguei na aeronáutica, existia até vamos dizer assim, uma fama dos músicos muito ruim, porque diziam que todo mundo bebia, que ninguém gostava de músico, né, maestro Rufino? Se o senhor puder, por favor, corroborar comigo.
Eu estou dizendo o que é que é a história quando eu cheguei na aeronáutica. Eu tenho 42 anos, maestro Massambani, e eu acho que eu tenho mais tempo de FAB do que de vida, né? Eu tenho 24 anos de FAB, né? Você é um menino. Então, o que acontece? Quando eu cheguei, eu vi isso, né? O tratamento mal para os músicos. E depois eu descobri que aquilo não era só fama, realmente existiam pessoas que bebiam, que chegavam bêbadas, e até a influência evangélica foi mudando isso, não é, maestro? Mais uma vez, quero que o senhor confirme que eu estou falando na sua presença, por favor, eu sou muito pequeno falando na sua presença isso. E hoje, o comando da aeronáutica, hoje, particularmente eu, Genilson, eu faço reunião com o brigadeiro, cadê? O suboficial das Neves está aqui, como Ana Laura, esse das Neves aqui, ó. Ele é suboficial que rege aqui a banda da aeronáutica. Não é suboficial das Neves. Diga ele. Isso mesmo, Genilson. Um abraço, isso mesmo. E eu não sei, acho que o senhor deve conhecer ele, né, maestro Mia? Deve conhecer ele, que ele passou muito tempo na escola especialista. Conhece, não? Genilson. Jeremias é meu amigão. Pois não, maestro Massambani. Magalhães, eu sou filho do mestre da banda de Cumbica, onde depois foi o Jeremias maestro, hein? Que legal. Então, o que eu estou querendo dizer? A minha vida está ligada com esse universo. O que é que eu estou querendo dizer? Hoje eu acompanho o suboficial das Neves em reunião com o brigadeiro. Não é assim, suboficial das Neves? A gente fala direto com o brigadeiro. Né? Isso mesmo, Genilson. Graças a Deus, Deus abriu a porta para a gente. É verdade. Então, mudou muito a história, sabe? Maestro Massambani, quando eu aceitei Jesus, incrível que pareça, com 8 dias eu já estava ajudando. E quando eu fui assumir a banda, um músico não sabia que era eu, disse assim, não sabia que eu era novo convertido. Aí disse assim, você vai assumir a banda? Eu fiz, quer dizer, eu vou chegar na banda agora. Aí vejo que o músico me disse, essa palavra, com respeito, por favor, da sala, pegar-se em bomba. Isso para um novo convertido, né? Ele nem sabia que eu era um novo convertido, né? E com o passar do tempo, eu via também, como ouvi no quartel, alguns falatórios de que músico não ficava no culto na hora da palavra, de que músico tocava e saía, que músico não levava a Bíblia. E o que acontece? Os meus professores foram os livros, eu comecei a ler muito. E uma frase de um livro me marcou muito. Vida de Músico Não é Fácil, é bem conhecido esse livro, não é? Disse Laura, assim, como é que eu escrevo aqui? Aí diz assim, o problema da liderança da igreja é que não conhece os músicos. O problema dos músicos é que não conhece a Bíblia. No dia que o músico conhecer a Bíblia, o ministério vai conhecer o músico. E essa frase ficou marcada em mim por muito tempo. E eu comecei a sair da música, comecei a ir para a campanha evangelizadora, para cultos, para a doutrina, e etc. e tal. E eu comecei a ler, a criar minha biblioteca, a comprar muito livro, a ter meus professores. Eu costumo dizer, maestro Massambani, que Charles Swindoll, que John McDowell são meus melhores amigos e eles nem sabem disso. Porque eu leio a biografia deles tudo, eu leio todos os livros dele. Então, a minha aproximação com o ministério veio com a minha aproximação com a palavra. Então, fez com que o apoio do ministério me entendesse pelo fato de eu estar entendendo a palavra, entender a obediência da palavra, entender literalmente essa questão de onde pode ir e onde não pode ir. É dessa forma que os apoios que vieram, todos da igreja, eu tenho um apoio quase não, mais que total. E não foi assim no começo, porque foi uma construção de verdades, de trabalhos bem feitos, de primeiro mostrar para depois cobrar algo, e não primeiro cobrar algo para depois mostrar. E dessa forma foi se tendo essa comunicação e, para a glória de Deus, deu tudo certo. Amém, é por aí mesmo. Eu tenho um teminha que eu falo assim para os meus músicos, olha,
mexa com ela, que ela vai mexer com você. Amém. Verdade. Então, a questão de, na verdade, nós somos, como músicos, é uma verdade. Tem todas as citações, e muitas coisas dessas acontecem mesmo, de músicos, enquanto estão tocando, estão sentados na orquestra, quando se inicia a ministração, eles têm sede. Então, saem para beber água. Mas tudo isso tem um sentido. O que é importante saber disso, que Deus está vendo o propósito e o interesse, a dedicação do líder. E isso passa para os músicos. Então, é uma relação maravilha, que Deus continue lhe dando esta comunhão com esse ministério, que todos nós temos aí. Olha, eu posso dizer para vocês que talvez entre todos nós que estamos aqui, eu tenho um tempo de vivência dentro da igreja, desde quando eu peguei o meu instrumento, meu pai me deu o instrumento na igreja, por causa da igreja, eu tenho minha vida vivido essa experiência. Então, eu, por exemplo, também nunca fui negado a nada de pedido que eu fiz ao meu pastor, que é o pastor José Wellington. Então, essa relação, e você citou isso, a aproximação de irmãos de fé com a liderança da igreja, entre o regente com o pastor da igreja, o regente com o músico com o regente, essa comunhão é fundamental para o nosso sucesso na casa do Senhor. Amém. Fiquei muito feliz com toda a sua colocação. Obrigado. Amém. Deus abençoe. E temos mais uma perguntinha aqui para finalizar. Pastor Maestro Marcos Ribeiro pediu a palavra. Cadê? Pai do Senhor, mestres, Aqui. e ao meu amigão, pastor Genilson. É bem simples a pergunta, que eu passei um tempo no Nordeste, e não só não vou citar a região, mas alguns devem saber onde eu estive, por aproximadamente 7 anos. E havia sempre esses grandes eventos, assim, encontro de mocidade, e uma questão que eu sempre abordava com o 01, né, com o nosso presidente, é a questão do músico obreiro, ou obreiro músico. Então, havia muito uma questão assim, que o músico ele tinha apenas um aspecto funcional, apenas músico, apenas técnico. E eu fiz até uma pergunta para ele, mas nossa referência enquanto músico na Bíblia, Davi, ele foi pastor, foi compositor, e entrei numa conversa bem amigável. E aí, a partir dali, começou-se a ter essa observância, assim, de o músico ser, primeiro, um obreiro, daí a questão que o senhor citou aí, que o músico ele tem que ter a vivência enquanto obreiro, para que ele possa para que a igreja possa conhecê-lo, né? Porque eu, pelo menos, cresci ouvindo que músico não ora, músico não lê a Bíblia, músico não prega. Claro que isso é uma mentira de Satanás que rolou aí na cabeça dos irmãos. Mas a minha pergunta, com toda essa explicação, mestre, como que o senhor faz em toda essa estrutura técnica, musical, estrutural, para trazer o espiritual para esse aspecto? O senhor mexeu com quase 1000 músicos, quase 1000 cantores, e aí o senhor não conhecia, talvez, tete a tete, esses músicos. Haja vista, o senhor citou aí um acontecimento que eu achei muito lindo, de uma vocalista, né? No momento ali que o inimigo, ele mete o dedinho dele ali, né? É a hora que sobe no pódio, ó, bota para quebrar, todo mundo está te vendo, você vai para os holofotes e tal. Como é que é essa preparação aí, mestre? Então, Marco Ribeiro, eu queria mais uma vez, né? Eu preciso agradecer, né? Eu tenho uma admiração muito grande. A gente teve o primeiro contato por telefone, e Deus falou poderosamente a gente falou em mistério, foi uma ligação terrível.
E graças a ele eu estou aqui na Embu, né? Graças a ele, assim, no sentido de interagir, né? O pastor disse o seguinte, antes eu vou dizer uma frase minha, maestro, um conceito meu. Eu tenho assim, eu prefiro não ser e fazer do que ser e não fazer. Eu prefiro, assim, sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui, sobre a Embu. Eu prefiro não ser nada da Embu e ajudar do que ser alguma coisa da Embu e não fazer nada. Essa é um pouco da minha metodologia de vida, sabe? Então, assim, eu procuro muito, assim, me dedicar ao máximo, de forma quase que 100% nos eventos que eu faço. E o pastor me disse uma palavra, fez assim, eu quero que você conheça de um por um quem vai entrar nesse coral e nessa orquestra. A orquestra não, que era mais todo mundo, 90% nosso mesmo. E o coral, tudo de congregações. E o pior maestro, o melhor maestro é que eu conheci de um por um. Eu estou rindo porque está aqui comigo, eu trouxe algumas testemunhas na sala para eu não ficar sozinho, né? Perdido, né? Então, eu trouxe minha liderança do quartel para provar isso que eu falo do quartel. Eu trouxe 2 músicos aqui, Alan Aragão e Diego, para saber o que eu estou falando, e trouxe o maestro Sandini, que é o maestro de coral, de um coral de uma congregação nossa. E maestro Sandini, não deu para conhecer todo mundo, maestro Sandini, as 2.000 pessoas, deu ou não deu para conhecer todo mundo? Sim, com certeza. Nas visitas. Foi uma benção. E o que acontece, maestro Marcos Ribeiro? Quando eu ia à visita em cada congregação dessa, eu escutava os problemas dos maestros, os problemas das secretárias e resolvia direto com a liderança geral. Chegava para os componentes e conversava de um por um. Se não fosse de um por um, eu conversava com o maestro. Quem está com problema? Quem está com situação difícil? Quem está não sei o quê? Aquilo. E eu ia de pessoa para pessoa falando. Então, foi um trabalho, maestro. Olhe, que quando eu olhava para as pessoas, eu conhecia no rosto de cada uma quem era aquela que ria, aquela séria, aquela que... E, principalmente, como eu só ficava na sede, eu nunca tinha ido em congregação nenhuma, porque minha vida é morar na sede. Eu chego lá de 6 da noite e saio de 11h30 da noite todo dia, irmão, todo dia. E eu nunca tinha ido nas congregações. Então, o que foi que aconteceu? Juntei os maestros, conversei com ele. Quando eu chegava na congregação, a distância era assim, eita, é o maestro tempo sede, e somos nós. E eu fui descendo, cavando o poço, e trazendo eles. Então, abraçava os idosos, cheirava os idosos, conversava, tinha irmã que estava com problema. Todos os problemas do coral vinham para mim, maestro. Todos, maestro Marcos Ribeiro. Todos os problemas do coral do maestro Sandini, eu exigia que viesse para mim. Não era assim, maestro Sandini? Exatamente, então, maestro. Todo mundo, maestro. Eu conversei e tentei conquistar. Claro que você não conquista todo mundo, mas uma boa parte dessas 2.000 vozes, eu falava de igual para igual e eles conversavam comigo de igual para igual, me chamando de filho, orando por mim, me abraçando, claro, os idosos, né, as irmãs idosas, os mais novos com o maior respeito com minha esposa. Na minha época, a esposa estava grávida, a outra minha esposa aí era bem acolhida pelas irmãs. De um por um, maestro Marcos Ribeiro. De um por um. Então, dá para imaginar que isso não foi uma questão de simplesmente querer colocar a música. Era mais uma verdade de juntar não só os membros, mas os maestros que eram de congregações e trazer para perto e se tornar um povo só. Eu fazia rodízio nos ensaios gerais dos maestros de coral para eles terem a oportunidade de estar ensaiando todo o coral, toda a orquestra. Então, foi um trabalho muito mais evangelístico até do que musical. Respondido com louvor. Amém. Amém, queridos. Já passamos um pouquinho, né? Um pouquinho do horário. Mais uma bênção, realmente. Mas, Genilson, últimas considerações para encerrarmos? Oh, meu Deus.
Fica à vontade, se quiser fazer mais alguma consideração, a gente vai para os momentos finais, já passando a palavra para o presidente Ismael. Ver se o Ismael está aqui, está ali. O Ismael está ali. Eu só tenho que agradecer a Deus. Deus sabe que na minha história, ter ido ali no Embu, em Goianésia, eu não sei como, Jesus, onde é que eu estava com a cabeça, vou até brincar, de ter aceito o convite do maestro presidente, o maestro Ismael, de me chamar ali, mandar eu falar na frente de Marcos Ribeiro. Depois que eu vi ele pregar, eu digo, Jesus, o que é isso? Não, então, e detalhe, viu? O maestro Ismael sabe, foi no trajeto de Goiânia para Goianésia, que o presidente falou assim, agora o pregador, que seria, me fugiu, Eliseu Rodrigues, uma coisa assim. Eu falei, eu já tenho o nome, tá vindo aí. Não é Eliseu Rodrigues, mas vai ser Genilson, cheio de Deus na vida. Então, assim, Deus sabe mesmo, Deus sabe que uma das minhas, se eu posso dizer assim, maiores virtudes é respeitar e ser sincero. Então, Mestre Carlinhos, para mim foi um prazer falar com o senhor, para mim foi um prazer conhecer o senhor de perto. Maestro Jorge, Maestro Osael, viu? Muito bem. Ronaldo, não falei com você, mas Deus te abençoe, prazer, viu, Maestro Ronaldo? Maestro João Vitor também, foi outro que eu não falei diretamente, mas conhecer vocês, estar na mesma sala que vocês e falar para vocês eu acho que entrou no meu grade de grandes eventos, não é? E é muito respeito por vocês, por cada um de vocês. Obrigado por me aceitarem, obrigado por não ter nenhum texto de experiência de vocês e vocês terem a grande, sabe, me mandar uma mensagem me incentivando. Obrigado, maestro Jeremias. Maestro Massambani ficou rindo. Vai ser uma bênção. Que é isso, maestro? Eu nervoso, né? O maestro Anderson Marinheiro, esse servo de Deus que me acalmou fazendo um teste comigo. A irmã Isnalda, sem palavras. E o nosso presidente. Eu agradeço a Deus, agradeço a vocês. Obrigado por me aceitar nessa família Embu, onde eu quero ficar por muito tempo, se vocês assim permitirem. Deus abençoe. Amém. Mael, tá com você, Mael. Certo. Eu só me sinto cada vez menor, né? Porque difícil. Já chorei muito aqui. Deus é muito bom. Eu só tenho que agradecer, né? De tudo que foi falado aí, eu acho que foi o que eu não sei, Marinheiro, mas acho que eu fui o que mais fiz perguntas, né? E eu fui vendo elas sendo respondidas aí nas apresentações e fiquei muito satisfeito. Muito obrigado. A experiência ela ajuda muito, né? Quando o irmão falou aí das dificuldades, essa que o irmão acabou de contar foi uma delas. A gente passa por muitas dificuldades nos grandes eventos, né? Nas organizações. E você acordar de manhã e abrir o e-mail, coisa que às vezes a gente, dentro de um evento, a gente nem tem esse hábito, né? O evento já vai acontecer, é ali, agora mesmo. Aí eu já não tenho o hábito de, no dia do evento, abrir e-mail, mas nesse dia eu abri o e-mail, e aí eu vi a resposta do preletor que ele não ia estar lá, né? E aí, conversando com o Marcos Ribeiro e com mais outros pastores, assim, né, de repente eu estava lá no hotel conversando com o irmão. Para tudo, né, quando a gente está deixando que Deus conduza as coisas, ele encaminha também. Né? Ele sabe da nossa pequenez, ele sabe da necessidade do trabalho e ele sabe a quem ele colocar ali para as brechas, para as dificuldades e tudo. Foram N questões que a gente já aconteceu, já passaram, de falta d'água, de falta de energia, né? De muitas coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E em tudo, isso eu sou testemunha, né, que Deus tem
antecipado às nossas dificuldades. Ele sabe o desejo do nosso coração, o intento, né? E ele vai à frente, onde a gente não consegue chegar, ele já chegou e ele já atendeu. Isso é muito bom, é muito gratificante. E, aproveitando a sala, o maestro Genilson foi um desses, né, que Deus usou para estar ali com a gente. E ele tem uma dívida, não sei se está claro na cabeça dele, mas ele tem uma dívida com a gente, né, do Emo, que é ver ele tocar o clarinete. E eu tentei arrumar um clarinete para ele, colocar ali, mas não deu. Mas eu ia até brincar com ele, né? Trouxe o clarinete para tocar, fazer um som aí para a gente, mas o tempo vai embora rápido. E tá mudo o seu telefone. O seu microfone está mudo. O Ismael está falando isso porque é colega de instrumento. É verdade. Mas eu vou mandar no grupo dos clarinetes. O maestro antes conversou comigo e me convenceu, viu? Tá certo. Porque já levei sax, já levei trombonista, já levei trompetista, já, né? E o clarinetista, o dia que ele vai, eu não toca. E eu fiquei muito desejoso. Mas, brincadeiras à parte, a gente sabe das dificuldades, né? E ele foi muito pego de surpresa também. Mas foi uma bênção, né? Uma experiência muito grande. Normalmente eu não demoro muito nas minhas falas finais aqui, mas hoje está um pouco atípico, né? É só mesmo agradecer a Deus, que eu conto com as orações dos irmãos, porque as lutas elas são, né, a cada hora é uma luta diferente, mas em tudo Deus tem nos alcançado. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, e que na minha pouca força, né, podem contar aí com a gente, com o Embo, e o que precisar, estamos aí à disposição. Que Deus possa abençoar vocês, uma boa noite de sono, de descanso. Né? Deus abençoe muito, muito, muito o maestro Genilson e todos que estiveram aqui até agora. Muito obrigado. Bem, Mael. Não sei se o maestro pastor Oliver Rufinos pode fazer essa oração por nós, nos despedindo. Ok, estão me ouvindo aí? A paz do Senhor para todos. Nininho, eu falo Nininho porque o Genilson, para quem não sabe, a gente chama de Nininho. Os mais chegados, né? Depois que ele foi em casa tomar um café, comer um pedaço de jaca lá comigo, aí passou a ser Nininho. Deus abençoe a tua vida, Nininho. Fico feliz de ver Deus trabalhando de uma forma ímpar no seu ministério. E aquilo que eu te falei continua. Quanto mais mexer com a palavra de Deus, como diz o Gilberto, mais Deus vai nos enchendo, a gente vai alcançando essas bênçãos que você tem alcançado. Cadê o pretinho que estava aí, o das Neves? Olha ali, ó, sem vergonha. Tô aqui, Mia, tô aqui. Irmãos, Jesus quase levou ele junto para a glória, lembra? No avião lá, deu uma pane no avião, a gente estava junto, voando para São Paulo. Isso mesmo, Mia, Jesus. Olha, aquele dia foi lugar para crente, viu? Deus te abençoe, um prazer ver vocês, todos vocês aí, Deus abençoe. Ronaldo, os maestros que eu não conheço, um prazer, Deus abençoe. Vamos orar, pedir para Deus nos abençoar e nos dar uma noite de sono. Senhor Jesus, Pai Celestial, somos gratos a Ti pela oportunidade que nos deste. Obrigado por permitir pegar um pouquinho ainda, Senhor, dessa bênção maravilhosa do testemunho do Teu Filho, e também na presença de todos os maestros que aqui estiveram. Ó Deus, que tudo que foi falado, que foi a sequência de todos os eventos, que isso possa alcançar cada maestro aqui, que Tu possa abençoar cada um, Senhor, que tem o desejo de fazer algo grande para Ti, que isso possa acontecer na vida de cada um aqui, para o evangelismo, para que possamos sair das quatro paredes e levar o Teu Evangelho, Pai Celestial, através do louvor, dos corais, das orquestras, ao Deus, além das quatro paredes da igreja. Abençoa os ministérios, os pastores que possam ter essa visão, para que o Seu nome seja louvado, engrandecido e propagado. Abençoe e guarda cada um agora, Deus, dando uma noite de sono abençoada em cada um, onde estiver, nos seus estados, ó Deus, nos países que estiverem agora, que a Tua mão poderosa alcance a todos nós com o Teu sangue nos cobrindo, guardando nossos familiares dessa pandemia,
de tudo isso que acontece, nos livrando, nos guardando, como sempre, desse vírus, cobrindo-nos com o teu sangue. Dá uma noite de paz a cada um de nós, que tudo seja para a glória, o louvor do seu nome, Jesus. No teu nome, assim, estamos agradecidos. Amém. Deus abençoe, queridos. Amém, Deus abençoe. Muito obrigado a todos. Maestro Genilson. Deus abençoe. Paz do Senhor a todos, Deus os abençoe. Foi muito bom, Genilson. Abraço, querido. Deus abençoe. Giba. Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus